Bom dia. Começa agora o Sindepres Entrevista. O convidado de hoje é o presidente da UGT e também do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Cris. É um prazer muito grande estar com você e com aqueles que estão nos vendo nesse momento na TV Sindepres. Ricardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos desafios que é dirigir a UGT e também o Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Bom, a UGT é uma central nova e ela já nasceu com um desafio muito grande, porque foi a iniciativa de quebrar alguns paradigmas. O principal é criar um conceito de ter uma central sindical que valorizasse, além das questões da relação capital e trabalho, salários, benefícios, que buscasse alternativas de ter a capacidade de influir em políticas públicas a favor do trabalhador ou trabalhadora como cidadãos. Então a UGT tem um desafio muito grande no sentido da valorização dos trabalhadores como cidadão. O que significa isso? Significa inclusão social, significa melhores condições de educação, melhores condições de saúde. E justamente essas áreas que não eram atacadas de uma forma consistente pelo movimento sindical, a UGT então tem esse desafio porque quem sofre a falta de políticas públicas nesses quesitos que eu comentei são os trabalhadores. Então esse com certeza é o maior desafio que nós temos buscado superar. E logicamente, concomitantemente, presidindo um sindicato da dimensão dos comerciários de São Paulo, que tem também situações complexas, como informalidade, precariedade, então o desafio é bem grande. Mas como nós temos uma estrutura importante de sindicatos filiados, que são solidários, como é o Sindipres, que é um dos sindicatos mais importantes, não só da UGT, mais importante do Brasil. O nosso companheiro Genival tem tido a capacidade de agregar valor aos seus representados, que são da base da pirâmide, como os comerciários também o são. Então são desafios importantes, mas que são facilitados na compreensão e na decisão e na superação das adversidades por conta de pessoas como o Genival, que nos ajuda como presidente do sindicato e como a própria instituição Sindipres. O nosso tema de hoje é terceirização e reforma política. Nós fomos às ruas, ouvir as pessoas e vamos assistir agora alguns depoimentos sobre o que as pessoas acham do que deve mudar para melhorar a política brasileira. Tudo. A começar pela política social que tiram as pessoas de um lugar que elas debilitado e as levam a lugar nenhum. A gente deveria começar pela polícia, trocar a polícia, porque são tudo corruptos, né? Eles vão na favela, a vez de prender os traficantes, ou quem vende droga, eles pegam propina e vão embora, pega menor e bate. Sou contra a reeleição. Quanto à política, o fato de os políticos hoje gastarem mais do que ganhariam de salário durante 4 anos. Eu acho que mudando a corrupção, colocando pessoas mais que sejam sinceras, tenham um comprometimento com a política para ajudar as pessoas, ajudar o Brasil, aí eu acho que acabando com a corrupção, acabaria com tudo. Tu tem que mudar tudo, política de moradia, política de tudo, educação, segurança, então é só você dar, alguém dar bom dia na rua para você infartar, porque você pensa que é um assalto. Ricardo, eu queria que você fizesse um comentário sobre o depoimento das pessoas. Bom, antes até de falar a respeito desse depoimento, eu acho que o tema que você está abordando, os dois temas são muito relevantes. Eu vou falar um pouco da reforma política, que é um dos temas que você mencionou. E nós tivemos em junho do ano passado o povo nas ruas, o clamor. Eu acho que foi uma das iniciativas mais democráticas que o Brasil vivenciou. Não há dúvida que alguns grupos aproveitaram daquela situação voluntária, de uma situação que colocou para fora a voz, o sentimento, o clamor de mudanças necessárias. E a questão da corrupção é uma das bandeiras que eram mais sistematicamente gritadas. E a fala das pessoas, depoimentos tão espontâneos como esses, né, de homens e mulheres, que são nossas pessoas que dão valor para o nosso país, né, colocam claramente que não se aguenta mais ter situações como a ausência de políticas públicas por conta da corrupção. A corrupção leva para o ralo, com certeza, 20% a 30% de todo o orçamento que é bilionário
da nossa nação. Isso é muito caro, porque traz, na realidade, uma impossibilidade das pessoas viverem com dignidade. Quantas pessoas ficam nas filas de saúde, se são picadas pela dengue, um mosquitinho tão pequeno, já é praticamente uma sentença de morte. Tem muita gente ainda que morre de dengue no nosso país. Ou se você vai nos hospitais do norte e nordeste, ou mesmo em São Paulo, você vai ver verdadeiros depósitos humanos, as pessoas jogadas nos corredores. Então é muito claro o clamor do ano passado e as posições das pessoas que estão participando conosco nesse programa, colocando com clareza certas situações que nos deixam indignados. E de forma muito coincidente, porque nós estamos justamente gravando ao vivo, olha, um programa ao vivo, num momento muito significativo, porque nós estamos muito próximos das eleições. E nós estamos percebendo que as ruas continuam falando, as pessoas estão muito sensíveis e querem mudança. Querem que nós tenhamos um Brasil, que é um país rico. O Brasil é a 7ª economia do mundo, mas é um país que tem um povo pobre. Nós temos aí, na renda per capita, uma diferenciação muito grande com países do primeiro mundo, porque sendo o 7º país do mundo, ou seja, estão muito próximos da Inglaterra, estamos acima da Espanha, acima da Itália, estamos muito próximos de países europeus. Se você vê a renda per capita na Espanha, por exemplo, que é um país que estava vivendo uma crise muito grande, é por volta de 24 a 25 mil dólares. A renda per capita média é por volta de 12 mil, tem os picos de Brasília e São Paulo, que chega a ser 17 mil, mas você vai no Maranhão, 4 mil a renda per capita do Maranhão. Piauí, 3.920 dólares é a renda per capita do Piauí. São verdadeiros absurdos. Então eu fico muito feliz em participar desse programa, onde as pessoas colocam o seu sentimento, colocam a sua emoção, que até nos cala, porque são justamente aquilo que nós buscamos fazer do Brasil um Brasil diferente, um Brasil sem essas reclamações que são consistentes e sistemáticas. Perfeito. Ricardo, vamos entrar agora, acho que definitivamente aqui na nossa discussão. Aumentou o número de trabalhadores com carteira assinada na última década, mas não houve um aumento no número de trabalhadores sindicalizados. O que explica isso? Bom, nós temos 2 temas que são importantes. Primeiro, a carteira, a formalização. Isso é um trabalho, inclusive, que os próprios sindicatos têm se dedicado muito a isso. Está sendo criado novos postos de trabalho, tá, é verdade. Mas muitos postos de trabalho já existiam, só que eram na informalidade. A área que eu atuo, no comércio e serviços de uma forma geral, o que tem de informalidade ainda é muito grande, mas diminuiu graças à atuação do movimento sindical. O movimento sindical, como todo movimento, ele é cíclico. Nós tivemos no passado um movimento sindical que estava o Lula, o alemão que é dirigente da UGT, entre outros companheiros, que fizeram um trabalho muito grande para ajudar a acabar com a ditadura. Naquele momento, o povo era contagiado, os trabalhadores participavam muito do movimento sindical porque tinham um bem maior a ser conquistado, que era a liberdade. Então, naquela oportunidade, nós percebíamos, assim, uma quantidade de trabalhadores junto aos seus sindicatos muito grande. Tinha lideranças importantes e tinha objetivos fundamentais. Depois, nós tivemos a questão da inflação. Também o movimento sindical foi à rua, contagiava as pessoas, porque nós tínhamos, num determinado ano, a inflação chegou a 84%, num mês. A pessoa que ganhava R$1.000, então no começo do mês era R$1.000, quando ia receber o salário era R$160. Quer dizer, 84% tinha sido corroído pela inflação. Então, naquele momento, também, o movimento sindical foi muito forte e conseguiu conquistar muitos adeptos por conta dos objetivos que eram o bolso do trabalhador. As coisas se acomodaram um pouco depois de ter conquistado a liberdade, de ter conquistado uma segurança econômica e ter praticamente um pleno emprego. Nós estamos vivendo hoje um pleno emprego. Então o trabalhador fica um pouco distante realmente do sindicato. Mas, apesar disso, nós estamos com números elevados. Nós estamos chegando a em média, 17% de sindicalizados no nosso país. Não sei se você sabe, Cleide, ou as pessoas que estão nos vendo nesse momento, nos Estados Unidos é 7%. Caiu muito.
No mundo, a média é 7%, ou seja, o Brasil está muito acima da média e já está se aproximando dos países europeus. Então, existe sim ainda uma liga importante entre o trabalhador e o movimento sindical, mesmo não tendo uma liberdade a ser conquistado, mesmo não tendo uma inflação elevada. Porque nós estamos com uma série de atividades importantes com prestação de serviços. Esse sindicato, o Sindipres, é um daqueles que presta um serviço exemplar. Assistência médica, jurídica, odontológica, questões algumas que eram de responsabilidade do Estado, mas o Estado não faz. Então cabe ao sindicato fazer, ou convênios com universidades e assim por diante. Então nós mudamos um pouco o foco para buscar a legitimidade da estrutura sindical através de sócio, porque sindicato sem sócio não tem legitimidade. Então nós estamos, na realidade, lutando muito no sentido da valorização do trabalhador dentro do sindicato, e os números estão melhores do que estavam até no passado, mas precisamos buscar mais. Talvez o nascimento das centrais sindicais dê uma importância a essa busca do trabalhador ao seu sindicato, porque nós tivemos uma conquista muito recente, que foi a política do salário mínimo. E o salário mínimo é um dos instrumentos mais poderosos de capilarização da distribuição de renda. E você tendo um salário mínimo elevado, tendo pisos regionais, obriga os sindicatos a ter seus pisos também ampliados. Ou seja, são certos temas que estão atraindo ainda as pessoas para ficarem sócios do sindicato. Perfeito. Então, em relação ao mundo, o número de sindicalizados no Brasil ainda é um número bem positivo. Porque o que ocorreu? A crise internacional e várias situações, a tecnologia, existe hoje nos Estados Unidos uma atividade de trabalho que já começa a ser diferenciada do que era no passado, não existe tantas indústrias como tinha no passado, então o sindicalismo nos Estados Unidos diminuiu muito, no Japão também é por volta de 6%, na Europa, que tinha na Alemanha, na Espanha, na Itália, altos índices, já começou a diminuir, principalmente por causa da crise. Com certeza só a Alemanha ainda tem um número elevado, mais de 40%. E os países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, esses também têm por volta de 65%. Agora os países europeus, de uma forma geral, já estão bem abaixo dos 20%. E o Brasil, diferentemente, está fazendo um processo de ampliação dos seus associados. Quer dizer, eu estou muito feliz com a possibilidade de, muito brevemente, chegarmos a 20% de sócios no nosso país. Perfeito, maravilha. Bom, vamos ao comercial, voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepres, www.sindepres.org.br. Voltamos com o segundo bloco do programa, mais Ricardo Patá aqui. Como despertar nos jovens trabalhadores a consciência da importância do movimento sindical e da sindicalização? Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. E nós temos tentado compreender a linguagem do jovem, porque eu sou do tempo, em 68 eu tinha já 13 anos, eu sou de 53. Em 68 foi uma grande revolução. Vocês todos aqui, aqueles que estão nos vendo também são jovens, e aqui no programa só tem jovem também. Verdade. Mas naquela época foi essa primeira grande revolução que pegou o mundo de surpresa, foi lá na França, mas repercutiu no mundo todo. Foi mudanças importantes, até do ponto de vista sexual. Foi grandes transformações do nosso país. Ou seja, os jovens sempre, eles colocam, isso é muito bom, isso é muito importante, colocam certas situações que às vezes nós nem pensamos e percebemos. E o jovem no mundo, e no Brasil em especial,
eles estão muito distantes realmente do movimento sindical, muito distantes, é muito difícil, e eu estou tentando de todos os jeitos compreender. Porque eu tenho uma filha que tem 18 anos, e eu vejo às vezes até as dificuldades para a gente compreender, para ter uma, assim, qual é o mundo que esses jovens querem, né? Como percebe? Porque um dia nós já fomos jovens também, mas olha, é uma dificuldade. A minha filha, por exemplo, a Julinha, ela já há alguns anos, desde que tem esse celular e dessa tecnologia, ela não fala comigo pelo telefone, ela só pode escrever. Quando eu ligo para pai, eu já te falei, só escreve para mim. Então é uma forma de comunicação diferente. Então nós precisamos primeiro compreender esse mundo extraordinário da juventude, a percepção, a linguagem, e de que maneira nós podemos fazer esse link. Porque um dia, com certeza, esse jovem vai ser adulto, vai estar maduro, vai estar dirigindo empresa, vai estar trabalhando em empresa, e é fundamental que tenha, no mínimo, a compreensão do papel do movimento sindical. Sim. Então, esse desafio, nós estamos na UGT, temos uma Secretaria de Juventude, temos despertado nos sindicatos que cada um deles também tenham uma atividade exclusiva da juventude dentro da atividade econômica que desenvolvem, porque é fundamental que nós tenhamos essa compreensão. Então, como nós estamos desenvolvendo na UGT, na União Geral dos Trabalhadores, nós temos feito vários seminários, nós temos participado muito de intercâmbios internacionais, porque isso não é uma questão do Brasil, é uma questão do mundo. O mundo todo está buscando alternativas para trazer o jovem para dentro do movimento sindical. Porque senão, se nós não tivermos o jovem, daqui a pouco o movimento vai ficar envelhecido. E daqui a pouco o envelhecido e não está renovado, não está arejado, simplesmente acaba. E nós não podemos, em hipótese alguma, permitir. Então é o tema mais candente e que nos traz assim, uma série de reflexões, discussões, até algumas intermináveis, no sentido de definitivamente buscar essas alternativas de atrair o jovem. Uma das situações que fazemos é justamente ter uma relação com o mundo acadêmico. Então tem vários sindicatos, o Sindipres, os sindicatos comerciais de São Paulo, muitos filiados ao GT, têm convênios com universidades. Os sindicatos comerciais de São Paulo têm com 100 universidades, até com Mackenzie, e com descontos de 20%, 30%, 40%. Isso, de uma certa forma, traz o trabalhador jovem universitário para dentro do sindicato, inicialmente por essa questão educacional, que só esse fator já é importante. E aí nós tentamos colocar ao jovem, homem e mulher, a importância do movimento sindical, como comentei historicamente, a questão que acabamos com a inflação, ajudamos a acabar com a ditadura e assim por diante, que o papel do jovem é fundamental. Ricardo, essas ações que têm sido adotadas, têm funcionado? Você tem percebido algum resultado? Tem funcionado, agora, lógico, inicialmente por um interesse mútuo. Tá. Quer dizer, basicamente, ele entra no sindicato para pagamento na faculdade e nós lutemos por conta disso. E aí nós estamos tentando, com esses seminários da juventude, buscar que os nossos informativos tenham essa linguagem que atrai, para eles lerem, compreenderem, ou no site. O site é, na realidade, talvez um dos instrumentos mais poderosos, com Facebook, Twitter, quer dizer, todo o instrumental virtual que se tem, nós estamos buscando alternativas para ter esse relacionamento com os jovens, em todos os sentidos. E estamos, por exemplo, tem sindicatos que fazem festas com baladas, assim, no sentido de ter o jovem próximo, né? O jovem sempre buscando algum link, alguma compreensão de participação no movimento sindical. Porque mais dia, menos dia, esse jovem vai estar trabalhando. E muitos deles estão estudando e trabalhando concomitantemente. Então, eles já estão no mundo do trabalho, é importante que saibam dos seus direitos, das suas obrigações e da fundamental importância da participação sindical. Que ótima notícia, Ricardo. Vamos lá. O emprego nas economias desenvolvidas está cada dia mais difícil. E se deve a quais fatores? Como o Brasil é impactado por isso, na sua opinião? Ultimamente, nós temos sido atropelados até por mudanças que são impossíveis de serem seguradas, né? Então, a tecnologia, ela avança mesmo. Só tem um exemplo de tecnologia que eu percebi no Brasil que conseguiram parar através da lei. Foi quando queriam fazer a automação dos postos de gasolina, e aí houve uma legislação que impediu, porque se ocorresse isso, milhares de pessoas iam perder o emprego.
Então, os empregos estão mudando por conta da tecnologia ou de mudanças de modo de vida, mas modo que as pessoas percebem. O mundo, graças a Deus, isso é importante, ele tem nos apresentado assim, situações importantes. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos DVD. Você vê a televisão, a cada momento tem aí uma mudança. Televisões de 50, 60 polegadas que eram impossíveis de serem compradas, hoje já se consegue. Televisões que têm uma série de interatividades. Relógios. Está saindo da Apple e outras empresas relógios inteligentes. Daqui a pouco nós vamos ter um chipzinho aqui, não vai precisar mais do telefone. Já o chipzinho já fala, nem pensa, o pensamento já faz as mudanças. Então, essas alterações que estão trazendo, traz, logicamente, mudanças na relação capital e trabalho, e em especial no capital. Você vê, o Brasil, que há um tempo atrás era um país industrial, mesmo que tinha uma indústria rudimentar, mas tinha na sua representação do PIB mais de 35%. O Brasil, como Estados Unidos e outros países, passou a ser um país de comércio e serviços. Diminuiu o seu parque industrial. O que eu não acho bom, porque a indústria sempre gera, além de empregos qualitativos, desdobramentos em várias áreas. É muito importante que se tenha, nós não podemos perder essa perspectiva. Mas essas mudanças ocorreram e ocorreram muito. Então nós temos que sempre buscar alternativas de como nos adequarmos. Então isso aconteceu na Europa, e principalmente a crise acirrou uma série de situações, foram ceifados milhões de empregos, tem milhões de pessoas no mundo hoje desempregadas. Então nós temos que ter alternativas para que a gente não tenha as consequências do desemprego por conta de certas situações como essa que eu estava comentando. E é por esse motivo também que as centrais sindicais e a UGT em especial têm lutado muito para reduzir a jornada para 40 horas. Porque nós temos que sempre estar sintonizado com a dinamicidade do que acontece no mundo por motivos diversos e sempre estamos adequados. Se você reduzir a jornada para 40 horas, você vai iniciar um processo de colocar mais gente que está desempregada no emprego e vai poder qualificar as pessoas para poder vivenciar os novos momentos que a tecnologia nos apresenta. Maravilha. Ricardo, com o fenômeno global como porta do primeiro emprego, a terceirização atinge cerca de 40 milhões de brasileiros. Considerando trabalhadores e suas famílias, qual a importância da terceirização hoje para o Brasil? Olha, a terceirização para alguns é um tema polêmico, para mim é um tema tranquilo. Não se pode viver sem terceirização, não se pode. O que nós não podemos permitir é confundir terceirização com precarização. Nós temos dentro da UGT vários sindicatos cujos trabalhadores estão ativados em empresas terceirizadas ou são terceirizados. Nós temos o próprio Sindipress, mas nós temos também o Asseio e Conservação. A maior parte dos trabalhadores de Asseio e Conservação do Brasil são filiados ao UGT. E existe as pessoas que sempre são contra a terceirização, sem conhecer o que significa, colocam que os trabalhadores, eles não têm os mesmos direitos que os trabalhadores que não são terceirizados. Isso é uma verdadeira mentira. E eu tenho alguns exemplos práticos. Os garis, são os trabalhadores da base da pirâmide, que nós também representamos, tanto no Rio quanto em Minas e outros locais, conseguiram o piso acima de R$ 1.300. Tem muitas categorias, comerciários, metalúrgicos, entre outros, que não têm um piso nesse valor. E os terceirizados têm. Então é fundamental que nós tenhamos essa capacidade. Agora, não há dúvida que nós precisamos ter um sindicalismo forte que represente os terceirizados, porque senão, infelizmente, há um abuso daqueles que não têm. Então, estou dando alguns exemplos. Sindipress. Todos os representados do Sindipress, se forem analisar, isso eu faço inclusive um desafio àqueles que são contra a terceirização. Peguem a convenção coletiva do Sindipress, peguem a convenção coletiva do CIEMACO e comparem com outras convenções coletivas de trabalhadores que não são terceirizados. Vocês vão se surpreender. Por isso eu sou daqueles que valorizam muito essa atividade de terceirização. Mas volto a enfatizar, nós temos que estar sempre atentos, porque existem aqueles que gostam de flexibilizar e ter uma compressão de terceirização para precarizar. Isso nós temos que ser grandes lutadores para impedir
para impedir que ocorra isso. Mas o papel dessa estrutura que inicia a sua atividade através da terceirização e que chega a 40%, Cleide, que você está comentando, né, que é uma quantidade extraordinária, é um merecedor, na realidade, da nossa atenção, da nossa compreensão, e nós temos que ser solidários e não ser contra. Tem gente que é contra tudo, não sabe por quê, mas é contra tudo. Eu sou favorável à terceirização sem precarização. Ricardo, eu já estourei aqui o tempo do nosso segundo bloco, mas antes de chamar o comercial, quero te fazer mais uma pergunta ainda sobre a questão da terceirização. Quais são os pontos mais difíceis para a aprovação dessa lei no Brasil hoje? Olha, a UGT lutou e lutou muito, e sempre assistido por sindicatos que conhecem profundamente, como o Sindipres, o CIEMACO, entre outros, que nos dão uma compreensão muito mais profunda, conhecem o dia a dia. Tem o artigo 4º do projeto 4330, que não deixa muito claro a questão da finalidade da empresa. Nós compreendemos que a terceirização ela não pode alcançar a finalidade da empresa. Por exemplo, no supermercado. O supermercado tem várias atividades que podem ser terceirizadas e nós somos favoráveis, e eu sou comerciário. Mas, por exemplo, a caixa. O caixa é uma das finalidades principais da empresa. Na nossa visão, não deveria ser passível de terceirização. Então, a única questão que estava ainda em discussão, em dúvida, era essa. A UGT está encampando e está empunhando a bandeira de que se definitivamente aprove uma legislação, porque nós basicamente temos aí um enunciado que dá as diretrizes, que é uma questão do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Seria bom para todos ter uma segurança jurídica advinda da Casa das Leis, um projeto debatido, discutido por todas as partes, em especial pelos trabalhadores, que tivesse finalizado com uma lei. Essa lei com certeza vai dar garantia para todos, para os trabalhadores, para os empresários e para a sociedade. Nós somos favoráveis que se regulamente essa legislação. Maravilha. Vamos para o comercial e voltamos em um minutinho. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepres, www.sindepres.org.br. Voltamos agora com o terceiro bloco. Vamos abrir aqui para as perguntas que nós recebemos dos nossos internautas. Patá, vamos lá. É um pouco diferente as perguntas aqui, né? Porque eu vou tentar. Há candidatos à presidência falando em flexibilizar a CLT. Você acha que isso pode precarizar os direitos trabalhistas? Interessante. Olha, essa, na realidade... Bruna Araújo, de Aracaju, Sergipe. Bruna, muito bom, Bruna. Bruna, é o seguinte. Esse tema da flexibilização é um tema já antigo. Mas o movimento sindical, ele, na realidade, depois de muito debate, muita discussão, está preparado para um aprimoramento. Porque muitos querem aproveitar essa palavra flexibilização para rasgar direitos. E isso nós não vamos permitir. Mas aprimorar precisa, porque tem muitos artigos, tem mais de 900 artigos da CLT. Muitos deles estão em desuso. E como eu disse já no começo do programa, nós estamos vivendo um momento que a tecnologia está tão avançada, tem tantos instrumentais que estão à nossa disposição, longevidade está ampliando, tem tantas questões a nosso favor e outras não, mas os que estão a nosso favor nós precisamos ter essa consciência. Então, essa questão da flexibilização, nós precisamos tomar um cuidado, porque se nós dermos um cheque em branco para a presidenta da República que queira fazer flexibilização, sem que nós saibamos o que é isso, nós estamos colocando em risco toda a estrutura do nosso país, não só sindical,
a estrutura do direito do trabalho e todas as questões pétreas fundamentais que estão hoje consagradas na Constituição e na CLT. Questão da saúde do trabalhador, questões fundamentais do dia a dia. Então eu tenho preocupações quando alguém fala, olha, no meu governo eu vou fazer a flexibilização das leis trabalhistas. A princípio, eu sou contra. Ok. Eu já até sei quem é candidata, mas não vou falar, não. Essa aqui é bem interessante também. Nos Estados Unidos, é comum os acordos feitos isoladamente em cada planta empresa, diferentemente do Brasil, onde fazemos por categoria. O modelo americano não poderia ser reproduzido aqui? Tiago Souza, de Osasco. Um abraço aí para o Tiago. Obrigada. Tiago, eu tenho um pouco de preocupação nessa questão. Agora, é importante que saiba que também é possível fazer acordos. Eu, por exemplo, sou presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e nós fizemos acordos com algumas empresas, Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar. Isso é possível se fazer. Mas eu prefiro muito mais a nossa estrutura, que é uma estrutura da representação de todas as categorias, de todos os trabalhadores daquela categoria, do que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é por empresa. Por isso que lá eles têm só 7% de sindicalização. A dificuldade de fazer um movimento sindical hoje nos Estados Unidos é impossível, é quase impossível fazer qualquer movimento. No Brasil ainda nós temos essa liberdade e essa capacidade de instrumentalizar a nossa atividade, aquelas empresas que não pagam, nós vamos em frente delas. Ou seja, temos hoje muito mais poder em ter a representação pela categoria, mas temos a faculdade, se for o caso, de fazer alguns acordos empresariais quando é melhor para o trabalhador. Ok, muito bom. A imigração aumentou no Brasil. Como enfrentar esse tipo de situação, na verdade? Porque tem o lado positivo e o lado talvez negativo também, né, Ricardo? Mas esse é um dos temas mais importantes. Aqui é o Antônio Souza de Americana, tá? Quem que é? Antônio Souza de Americana, Antônio Souza de Americana. Esse é um tema que a UGT, a nível internacional, tem feito um trabalho importante. Porque isso nos cala profundamente. Quando a gente percebe um brasileiro, teve exemplos em Portugal e na Espanha, de brasileiros que foram mandados embora, mandados de volta para cá, nos doía. Falei, pô, mas como é que tratam mal o nosso brasileiro? Muitas legislações, até no próprio Estados Unidos recentemente foi criado, na própria Europa, cada vez mais está restrito a possibilidade da imigração legal. No México, então, quantas histórias a gente vê de morte de pessoas que vão passar para os Estados Unidos e são, nossa, tem cada filme, cada história que nos deixa entristecido. Então é um tema mundial preocupante. Mas no Brasil, às vezes nós fazemos pior do que os Estados Unidos ou a Europa faz com os brasileiros. Nós tivemos, isso no comércio que eu conheço bem, quantos trabalhadores paraguaios ou bolivianos que estavam nos porões das empresas trabalhando um trabalho análogo à escravidão. Então é uma situação grave e nós não podemos, em hipótese alguma, fazer com que os nossos irmãos latino-americanos sejam tratados como escravos. Não podemos. Tem que ter uma legislação mais profunda, mais ampla, que permita. Porque nós temos aqui no Mercosul até tratados de livre trânsito, mas isso nós só vemos no papel, não funciona na verdade. E tem outras questões como os haitianos e a tragédia que viveu o Haiti. E às vezes essas pessoas vêm para procurar uma nova oportunidade, chegam aqui e são tratados literalmente como escravo mesmo. Então eu tenho essa preocupação enquanto presidente da UGT. Temos conversado com as centrais sindicais mundiais no sentido de iniciar um processo de um compromisso de todos os trabalhadores, estejam onde estiverem, sejam tratados como tal. Ok, Ricardo. Mais uma pergunta, Joel Siqueira, de São Paulo. Como ampliar a produtividade e competitividade do trabalhador brasileiro? Joel, é uma situação interessante, porque a gente sempre percebe, quando é um empresário que pede essa produtividade, ele quer tratar o trabalho como máquina. Ao mesmo tempo, nós buscamos alternativas de participação mais ampla dentro desse processo. De que forma? Com PLR. Pode ter certeza absoluta que se as empresas assumissem um PLR, são poucas empresas no Brasil que aceitam a Lei 10.101, que versa sobre
sobre a PLR. Como a lei não tem uma punição, não tem uma garantia de quem não fizer paga a multa, então acho que 90% das empresas não utilizam esse sistema. As empresas reclamam muito, que não tem, e reclamam porque o que elas querem? Elas querem que nós trabalhemos mais e ganhamos menos. Essa é a produtividade para a empresa. Nós queremos mais produtividade, nós queremos um país que tenha a capacidade de competir com outros países, exportar produtos de valor agregado, porque acho que nós não podemos ficar limitados a só commodities, às nossas riquezas, como o minério, o agronegócio. Nós temos que produzir, temos capacidade de produzir uns aviões, os melhores aviões do mundo pela Embraer, e nós temos que produzir exatamente artigos que têm valor agregado, que com certeza vai retornar melhor para o Brasil. O Brasil é o maior exportador de minério do mundo, exporta muito minério para a China. Mas não sei se você, Cleide, sabe, ou se vocês que estão nos vendo no momento sabe, nós não temos fábrica de trilho aqui. Nós somos obrigados a importar o trilho. Quer dizer, importamos a nossa riqueza bruta e pagamos aí o trabalhador da China porque nós importamos o trilho. Então, a solução, a meu ver, é disseminar, fazer com que a maior parte dos trabalhadores do Brasil tenha a participação através do PLR. Porque dessa forma, ele mesmo, o trabalhador, vai perceber a sua valorização através do resultado que ele está ajudando a empresa a ter, o resultado que ele está ajudando o Brasil a crescer mais. Ok, Ricardo. Vamos aqui então para a última pergunta. O movimento sindical pode auxiliar o desenvolvimento da educação no Brasil? De que maneira? Thaís Fagundes, Sorocaba, São Paulo. A educação, a capacitação e a qualificação, a meu ver, se faz necessária uma revolução no nosso país. Quando eu disse no início do programa que a UGT nasceu para quebrar alguns paradigmas, foi exatamente nesse sentido. No sentido de iniciar um processo de fazer uma grande mudança na educação. Porque se nós não tivermos essa capacidade de compreender, nós vamos ter sempre uma distribuição de renda ruim, nós sempre vamos ter um povo pobre e um país rico. A partir do momento que todos têm essa condição de compreender melhor, de se qualificar mais, adequado a essa movimentação tecnológica que nós estamos vivenciando, é certeza absoluta. Nós vamos saber votar melhor, nós vamos saber compreender as necessidades, até da própria família, da própria comunidade, porque nós temos resultados de que muitas pessoas estão na sua escola, ela escreve um texto, vai dar para ela ler e compreender, ela não compreende o texto, quer dizer, as pessoas saem, infelizmente, ignorantes da nossa educação. Então, a educação é o pilar fundamental da mudança da nossa sociedade. Maravilha. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Ricardo, quero te agradecer pela presença, pela entrevista e deixar aí à vontade para fazer suas últimas considerações. Bom, querido, muito obrigado em estar com você e na TV Sindipress. Eu acho que toda a entidade, em especial sindical, que se presta a dar informações, a ter uma atividade de interatividade como essa que nós falamos com internautas ao vivo, é uma entidade que está mostrando caminhos importantes. Ela quer fazer mudanças, ela quer buscar alternativa, quer ouvir. Nós estamos ouvindo aí as ruas de uma forma geral, e é dessa maneira que eu penso num sindicalismo que vai ser o sindicalismo não só de hoje, mas de amanhã. Porque é aquele que busca alternativas efetivas para mostrar por que nós existimos. Então eu quero parabenizar muito o Genival, quero parabenizar muito a estrutura criada pelo sindicato, para que nós possamos cada vez mais ter essa oportunidade de estar num programa de televisão falando com os trabalhadores. A todos que nos assistiram, em especial as pessoas que mandaram suas perguntas, o meu grande abraço e até o próximo programa.